Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius e hoje vou apresentar o artigo intitulado de Dispositivo com interface vestível para aquisição, processamento e transmissão do sinal cardíaco em exame de eletrocardiograma, submetido ao Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde neste ano de 2021. Antes de prosseguir, quero agradecer aos organizadores do evento, aos coautores do artigo e todos que estão assistindo esse vídeo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, né? Estima-se que até o final do ano de 2021, 400 mil pessoas morrerão com diagnósticos referentes a enfermidades cardíacas, representando 30%, né, do total de óbitos no Brasil. A Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, junto à SBC, anunciaram que houve um aumento de 31% dos índices de óbitos por doenças cardiovasculares no cenário de pandemia, né, do Covid-19. Hoje, o eletrocardiógrafo, assim comumente chamado no meio clínico, ele é um aparelho que permite a captação e visualização do sinal cardíaco. O aparelho de eletrocardiograma, ele auxilia, né, no diagnóstico de cardiopatias, sendo equipamento de fundamental necessidade em unidades básicas de saúde, pronto atendimento e hospitais de atenção especializada. Sabe-se que o exame de eletrocardiograma, ou ainda o ECG, ele pode ser realizado por três diferentes modalidades. A primeira modalidade é a caracterizada pelo ECG de repouso, onde o paciente é deitado sobre uma maca e ocorre um monitoramento cardíaco. Os eletrodos estão conectados no corpo do paciente e uma base central, né, do aparelho. É perceptível nessa modalidade o aspecto inconveniente, né, da elevada quantidade de fios conectados à base central do aparelho. A segunda modalidade do exame é o desforço ergométrico, realizado geralmente, né, em esteira ou bicicleta, em dependência hospitalar. Aqui também fica evidente, pessoal, o desconforto dado, né, pela limitação de movimento do paciente em função dos fios. É muito comum nessa modalidade ocorrer acidentes técnicos pela extensão dos fios ou soltura dos eletrodos. Isso pode comprometer significativamente, né, os meus resultados. A última modalidade do exame é o monitoramento via dispositivo Holter, onde o paciente, né, ele é monitorado por 24 horas, geralmente em dependência domiciliar, né, e o problema principal se dá pelo comprometimento do cotidiano do paciente no dia de monitoramento pela quantidade de fios, né, conectados em seu tronco. Outro fator para se levar em consideração é que, embora o aparelho de ECG ele seja um instrumento bem consolidado na área médica, pesquisas mostram que o procedimento metodológico acerca da execução do exame traz um comprometimento significativo no diagnóstico clínico dos pacientes. O problema principal, ele se dá pelo desconhecimento das posições corretas dos eletrodos no corpo. Então, imagina quantos diagnósticos, né, equivocados foram dados em função da não certificação das conexões dos eletrodos. Isso se dá, pessoal, pois na prática clínica não há um instrumento, né, que guia a colocação correta, né, desses eletrodos no corpo do paciente. Assim, pessoal, se faz importante pensar, né, em soluções que busquem, né, minimizar esses efeitos e ajudem a assegurar as ações dos profissionais de saúde. Sabe-se por referências bibliográficas que o sinal elétrico cardíaco ele é compreendido entre 1 a 5 milivolts e também contempla a frequência de 0,1 a 150 Hz, isso por ECG diagnóstico. Além disso, o meu sinal cardíaco ele é composto basicamente pelas ondas P, complexo QRS e onda T, né? Alguns sinais ele apresentam a onda U seguida, né, da minha onda T. Uma grandeza que pode ser aferida pelo sinal cardíaco são os batimentos cardíacos. Eles podem ser dimensionados pela contagem de ocorrência de picos R's no intervalo, né, de 1 minuto ou 60 segundos. Então, se meu batimento cardíaco ele for menor do que 60, a pessoa apresenta bradicardia, ou seja, o sinal cardíaco é lento. Se o batimento cardíaco está entre 60 e 100, ele apresenta um ritmo sinusal, ou seja, um ritmo normal. E se for maior, né, ou superior a 100, o paciente apresenta taquicardia, ou seja, meu sinal está mais rápido. Para a captação do meu sinal cardíaco, existem sensores, né, mais conhecidos como eletrodos, que eles são comumente utilizados no exame de eletrocardiograma, sendo eles o eletrodo do tipo sucção, do tipo pinça, do tipo clipe, precordiais, entre outros. Neste trabalho, né, utilizado é o sensor adesivo de cloreto de prata. Para captar corretamente o sinal cardíaco, devemos ater ao posicionamento correto dos eletrodos ao corpo do paciente. Para isso, então, pessoal, foram criadas as derivações eletrocardiográficas que, abstratamente, elas podem ser comparadas ao efeito de tirar fotos do coração sobre ângulos diferentes. Ou seja, é feito o registro temporal do sinal cardíaco sobre essas variadas visões cardíacas. E isso justifica nos exames, né, ter 12 traços de ECG, o D1, o D2, o D3, as aumentadas AVF, AVL, AVR,
VR e as derivações de V1 até V6, né, as chamadas precordiais. A derivação utilizada neste trabalho foi a derivação bipolar 1, cujo eletrodo negativo ele foi conectado no braço direito e o eletrodo positivo, né, no meu braço esquerdo. Um dos maiores desafios para implementar um dispositivo que capta com qualidade o sinal cardíaco é a elevada presença de ruídos, né, interferências externas, de caráter distinto. Uma delas, né, é o artefato de movimento. É gerado pela locomoção do paciente, né, sendo ela um ruído voluntário. A flutuação de linha de base é um outro tipo de ruído e ele é influenciado pela respiração. Caracteriza visualmente como uma oscilação senoidal. O ruído muscular, ele é proveniente, né, das inerentes contrações e excitações musculares, né, presentes no músculo esquelético do nosso corpo. Então, ele é caracterizado como um ruído involuntário. Já a interferência de 60 Hz são provenientes de ondas eletromagnéticas e ruídos presentes, né, na minha rede elétrica. Entendido então os problemas e conceitos básicos do tema em questão, aqui é apresentado o dispositivo, né, sob uma perspectiva de sistema, elucidando a relação dos agentes externos com o mesmo. O paciente, uma vez vestido, né, o meu colete de ECG, ele fornecerá o dado de caráter biológico para o dispositivo de aquisição, a qual será responsável pelo processamento e transmissão do sinal cardíaco por um periférico, né, Wi-Fi, para uma base receptora. Essa base receptora, ela pode ser qualquer dispositivo que suporte navegadores web para o acesso, né, à aplicação web implementada. O paciente, caso esteja perto, né, do médico, poderá verificar o exame em tempo real, em conjunto com o médico. Porém, se ele estiver distante, o paciente poderá enviar o exame por e-mail para o médico cardiologista, cadastrado previamente na aplicação. O agente médico, por sua vez, ele poderá visualizar o gráfico cardíaco e inferir cardiopatias ou normalidades referente ao estado do paciente, né, por acompanhamento remoto. Para seguir com o desenvolvimento, foi implementado um diagrama de blocos que modela o dispositivo. O diagrama ele é composto pelos blocos interface de entrada, interface de processamento, interface de saída e um sisteminha de alimentação. A interface de entrada ela é caracterizada pela construção efetiva de um colete ECG. Então, foi pensado uma maneira de embarcar organicamente pelas derivações eletrocardiográficas os sensores, né, de captação do sinal cardíaco de cloreto de prata. Falando sobre o projeto do colete ECG modelado, na face frontal, as derivações elas são trilhadas por um viés de algodão. Os furos vazantes, eles representam a posição dos eletrodos, né, aqui dado pela derivação 1. E o velcro, contido aqui internamente, foi a estratégia mais eficaz para dimensionar o colete para todas as conformações corpóreas dos tamanhos P, M e G. Na face das costas, é embarcado o dispositivo no bolso e o colete, como um todo, ele foi fabricado com tecido neoprene. É um tecido emborrachado com 95% de poliéster e 5% de elastano. Ele apresenta também características de conforto, elasticidade, baixa deformação, propriedades isotérmicas e impermeáveis. A interface de processamento ela é constituída por dois subsistemas, o circuito de condicionamento e um outro circuito, né, de aquisição e comunicação sem fio. O circuito de condicionamento ele é composto por um circuito de amplificação. Nessa etapa foi feito uso de um amplificador de instrumentação AD620, né, para amplificar pequenos sinais com sujeições a ruídos. O sinal cardíaco ele foi amplificado por um fator de 200 vezes, tá? Um ganho de 200. E também implementou-se um circuito de proteção contra tensão de alimentação reversa e sobretensões, né, da alimentação simétrica usando diodos retificadores. Ainda foi projetado filtros RC de radiofrequência para as entradas de modo comum para eliminar ruídos indesejados. No próximo estágio do circuito foi implementado um filtro anti-aliasing passa baixa de segunda ordem, com frequência de corte de 200 Hz, antes do sinal ser digitalizado, garantindo, né, o espectro de frequência do sinal cardíaco pelo critério, né, de Nyquist. E por último, foi implementado um circuito de offset para que o sinal condicionado opere, né, no intervalo positivo na entrada analógica do microcontrolador, sem danificá-la, dando um incremento de tensão por um divisor de tensão. Neste caso, o divisor de tensão foi projetado para inserir 500 mV, né, no meu sinal condicionado. Aqui é possível visualizar o módulo do circuito, né, implementado em placa de protótipo com dimensões 7 por 7. Agora, falando um pouco sobre o sistema de aquisição e comunicação sem fio, ele é composto pelo microcontrolador ESP32. O dado cardíaco, após ser condicionado, é submetido a um conversor ADC, né, do microcontrolador. Nele é implementado os filtros digitais, do tipo passa alta, passa baixa e NOT. O passa alta ele remove níveis DC e ruídos musculares. O passa baixa ele garante, né, o espectro de frequência do sinal cardíaco. E o filtro NOT ele rejeita interferências, né, da rede elétrica. Após a etapa de filtragem, é feito o tratamento necessário para processar o sinal e dispô-lo, né,
a uma aplicação web pelo periférico de comunicação Wi-Fi embutido ao ESP32. É uma vantagem desse microcontrolador. Seguindo, pessoal, os filtros implementados neste trabalho foram apenas de topologia do tipo IR. Analisando o gráfico de magnitude ou ainda de Bode, o filtro passa alta, ele atenua, né, frequências abaixo de 0,1 Hz. Já os meus filtros NOTs, ele elimina com eficiência os ruídos de 60 Hz e 180 Hz, ruídos provenientes da rede elétrica. E o filtro passa baixa, ele elimina a frequência acima da frequência de corte de 150 Hz, ou seja, ele elimina frequências indesejadas que estão fora, né, do range de frequência do sinal cardíaco, considerando, é claro, né, o critério de Knight. Já falando um pouco sobre a interface de saída, ela é composta por uma aplicação web acessada por qualquer dispositivo mobile, né, que sustente o acesso a navegadores. Para a implementação, foi utilizada a tecnologia de desenvolvimento das linguagens HTML, CSS, JavaScript e protocolo HTTP entre o dispositivo e a aplicação. É possível visualizar, né, na aplicação o gráfico cardíaco, os batimentos cardíacos inferidos pelo sinal de ECG, né, como a gente já viu, e informações sobre os dispositivos na parte superior, como o monitoramento da bateria e o status de conexão do dispositivo. A aplicação ela também permite, né, exportar e importar o dado cardíaco em formato de imagem, texto e em formato de planilha de dados, para que seja armazenado em algum repositório presente no dispositivo que está acessando a aplicação, para assim, né, ser enviado, porventura, via aplicação, ao e-mail do médico cardiologista previamente cadastrado. Passando para as etapas de testes e análises, né, contundentes do dispositivo, o mesmo foi submetido à entrada de um dado cardíaco real. Analisando o circuito de condicionamento, ele rejeita tensões de modo comum, fornecendo uma saída amplificada no sinal cardíaco com amplitude próxima de 1,1 volt. Além disso, o circuito de offset ele funciona como pretendido, ele adiciona aproximadamente 500 milivolts no meu sinal, no nível médio do meu sinal. E pela FFT também é possível verificar com clareza a distribuição de frequência do meu sinal cardíaco, sendo contaminados, como a gente já tinha visto, pelos ruídos da rede elétrica, 60 Hz e 180 Hz. Nessa figura, é possível verificar o gráfico cardíaco com excelente resolução de filtragem, sendo validada pela interface de aquisição, composta pela leitura do DC, processamento com filtros digitais, do tipo IR, e todo o tratamento necessário. Também é possível identificar o claro reconhecimento das ondas que compõem o ECG, a onda P, o complexo QRS, a onda T e a onda U, que são características iminentes do sinal de ECG. Já observando essa figura, é possível verificar o resultado do dispositivo como um todo, o circuito de condicionamento, o circuito de aquisição e de transmissão do sinal cardíaco, submetido a dois, né, indivíduos diferentes, já disponibilizados pela interface de saída, né, implementada, a aplicação web mobile. O sinal do indivíduo 1, pessoal, se a gente analisar aqui, ele apresenta mais ruídos do que o sinal do indivíduo 2. Isso é justificado pela variante impedância da pele no contato pele-eletrodo, ou ainda pela conformidade corpórea, mas mesmo assim, independente dessas características de cada indivíduo, os filtros se validam pela remoção do nível DC e artefatos provindos da rede elétrica, sendo possível notar que ambos os indivíduos apresentam ritmos cardíacos sinusais e o sinal foi filtrado de forma efetiva. Além disso, o protótipo ele se fez eficaz no auxílio de identificação de patologias ou diagnóstico clínico. Em comparação com o indivíduo 2, o meu indivíduo 1, ele apresenta uma anomalia no meu sinal cardíaco chamada de repolarização precoce ventricular, né, uma doença muito conhecida na cardiologia. A definição padrão, né, de repolarização precoce ventricular é caracterizada por um entalhe, né, no final do complexo QRS, fazendo com que o final não coincida com a linha de base do meu sinal, ou seja, a média dele, gerando um segmento ST com cavidade elevada. Então, se comparar com o indivíduo 1, não apresenta esse tipo de anomalia cardíaca. Por fim, para fim de conclusão, a interface de entrada ela se mostrou um objeto guia para o posicionamento dos eletrodos na prática clínica do exame, além de fornecer conforto e comodidade aos indivíduos submetidos na experimentação. A interface de processamento é composta pelos circuitos de condicionamento, aquisição e transmissão do sinal ECG, eles satisfazem, né, com o planejado. O projeto dos filtros analógicos se mostrou eficaz, né, na remoção de ruídos indesejados, assim como os digitais também. A interface de saída, a aplicação web ela atende à necessidade de visualização do gráfico cardíaco, principalmente pela qualidade do sinal adquirido, né, sendo possível até identificar alguma patologia do sinal cardíaco, como a repolarização precoce. E o dispositivo vestível como um todo, ele contribui no estado da arte
trazendo características condizentes, né, na resolução da problemática da eliminação dos fios presentes no exame de eletrocardiograma. Além disso, ele apresenta potencial característica de monitoramento remoto da condição cardíaca de pacientes no contexto de pandemia por Covid-19. Quero agradecer a todos pela oportunidade e aqui dou por finalizado minha apresentação. Obrigado.